Boa noite, pessoal. Eu sou o Pastor Hélio, estou aqui na ICB Casa Branca e nós vamos gravar hoje com um pastor amigo meu maravilhoso, o nosso pó de casa, é o pastor André, lá da Igreja do Evangelho Quadrangular, lá em Ferraz de Vasconcelos, Vila Margarida, a primeira igreja, né, a mãe de todas lá. E hoje eu tive a honra de recebê-lo, né, veio com a família aqui gravar conosco, né, e ele vai se apresentar. Fala, meu amigo, paz, tudo bem, querido? Boa noite, pastor, boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Vamos ter esse bate-papo bacana aqui. Vamos se controlar para não falar mal de ninguém, mas está aqui comigo. Vamos tentar segurar. Está aqui a minha família, está aqui a minha esposa, a Valéria, a Giovana está comigo aqui também, Camila ficou em casa estudando. Sim. Vamos lá, pastor, um prazer estar aqui. Glória a Deus. Obrigado por ter vindo e vamos lá. Vamos Amém. Falar o que Deus nos der hoje aí. Amém. Que Deus abençoe. Estou lá na primeira igreja com a minha família, minha esposa. E para mim é um desafio, pastor, porque são situações diferentes, Sim. né? Eu estou no ministério, eu sabia que o chamado viria a qualquer momento. Sim. Não imaginava que seria dessa forma. E eu imaginava começando uma igreja do zero, que eu via a terceira igreja desde o início. Eu fui para a terceira igreja, saindo da primeira igreja aos 15 anos. Eu fui para a terceira igreja desde o início. Desde o início da igreja. Mas eu me efetivei como membro 1 ano e meio depois. Embora eu ia mais na terceira do que na primeira. E eu vi a terceira igreja começar lá na Travessa do IP. O pastor lembra muito bem, esteve lá desde o início também. E a gente pega aquele carinho, aquele amor pela igreja, né? Foi o mesmo sentimento que eu acho que quando eu saí de lá o pastor teve. Claro. Aquele sentimento de que eu estou saindo da minha casa, né? Saindo de perto do meu pastor, da minha família, da minha gente. E embora estejamos tão próximos, ao mesmo tempo tem aquela saudade. Só que eu imaginava o meu ministério iniciar desta forma. E, na verdade, eu fui para uma igreja que já é uma igreja antiga, é a mais antiga da região. É a mãe de todas, né? É a mãe de todas. Mas é uma igreja que está muito diferente hoje da igreja que eu saí. Né? Daquela igreja que o pastor, naquela época daqueles jovens que eu via, eu me lembro muito pequeno, nós tínhamos ali 50 jovens, numa época em que... 50 jovens era muita gente. Muita gente. Tinha pouca igreja grande naquele tempo, né? Exato. Então uma mocidade com 50 pessoas... Puxa. É porque as igrejas eram pequenas, né? As igrejas não eram como hoje você tem grandes igrejas. As igrejas naquele tempo eram igrejas pequenas, e num bairro. Porque a gente estava num Sim. bairro muito pobre, numa periferia muito... ruas de barro, lugar, um fim de mundo, né? E numa época que ser crente não era fácil como é hoje. Né? Os caras pegavam no pé. E só tinha doido aquele grupo de jovens. E detalhe, a gente pegavam no pé da gente porque a gente era crente, e os outros crentes pegavam no pé da gente porque a gente era da Quadrangular. E a Quadrangular era uma igreja dos doidão. Quadrangular, aquela novidade, mulher usava calça comprida, tocava guitarra, Sim. bateria na igreja. Aquilo ali era o fim do mundo. Então, a gente era perseguido pelos não crentes, né? Porque a galera ainda tinha muita restrição a crente no Brasil. E aí a gente era perseguido pelos crentes. Então, os católicos e os crentes pentecostais tradicionais Sim. nos perseguiam. E tinha uma turma. Esses dias eu encontrei o Toninho. Não sei se o pastor não conhece ele. Toninho, ele era contrabaixista da primeira igreja na década de 90. Tá com o pessoal lá da família Salvador, lá. Sei. Do Jonas, o Marcos Salvador. Sim. E ele era baixista na primeira igreja. E ele me contou que nesta época aí, ele era da igreja batista, que é super tradicional, aquela terceira igreja batista ali na Margarida. Que já estava lá. E ele falou, vou para aquela igreja porque aquela igreja tem um público mais jovem, por causa do estilo musical e tal. E essa igreja, é desta igreja que saiu pastores. Daquele grupo de jovens ali, poucos não são pastores. Verdade. Né? E eu cresci vendo eles. Pastor Hélio, pastor Fábio, Laércio, pastor Adélcio, pastor Ronaldo, Sim. pastor Ambrósio, Sim. pastor Rubem Jesus do Prado, pastor Clóvis Alves França. São da mesma mocidade. Todos da mesma época. E todos pastores íntegros na palavra. Sim. Todos pastores bons, assim, no sentido
doutrinariamente bons, né? Pessoas comprometidas com o evangelho, jovens que se converteram, que foram bem ensinados, né? Bem formados, de quem você não ouve falar mal. Sim. De quem você não ouve falar coisas erradas, né? Boas pessoas que Deus formou ali e de onde saíram boas igrejas. E que estão no ministério, sim. Pastor Rubens, Pastor com exceção Ronaldo. de quem Deus já recolheu, no caso do pastor Laércio, sim, né? Sim. Deus recolheu, mas todos os outros tem estão um no outro ministério. ainda que tá, né? Tá panguando por aí, que é o caso do meu irmão Edmilson, né? Um beijo pra ele aí, que tá precisando voltar, né? Em nome de Jesus. E eu sempre falo com ele, na verdade, um coração extraordinário, ele é a esposa dele, a ele é muito boa Selminha. pessoa. Tem ido lá de vez em quando, mas é uma referência pra mim também, né? Sim, o referência de... Edmilson fez muito, hein, gente? Sim. Se ele se conscientizar, né, parar de perder tempo... Pô, o Edmilson trabalhou muito, hein, cara? Edmilson trabalhou, Deus usou aquele cara, hein? Sim. Né? Que o cara às vezes olha pro lado errado, né? Esquece o que importa, né? E aí ele, no caso, talvez dê mais valor hoje para algum erro do que pro trabalho todo. Mas o trabalho foi imenso, né? Pra mim ele é... Guerreiro. Pra mim ele ainda é uma referência, Sim. eu falo sempre isso pra ele. Espero Espero ele do meu lado qualquer dia. O amor não falta, ao contrário. Eu vejo ele com os mesmos olhos, né? Sim. Assim, e eu falo isso. Eu lembro disso ralando, na igreja. Isso corria, resolvia, fazia. E sempre foi assim. O cara foi, nossa, plantou, hein? Aquele lá, e tem colheita do que ele fez, viu? É verdade. Muito, em várias igrejas, das igrejas por onde ele passou, foi maravilhoso. Então, mas hoje o que eu penso é que a primeira... ela é o que sobrou da primeira. Ela está nessa situação hoje. Eu sei que Deus ele está trabalhando lá, né? Deus tem um plano, mas ela na situação a qual chegou, ela chegou a ser assim, o que sobrou, né? Apesar de ter lá um patrimônio, de ter uma estrutura lá, né, muito boa, ela precisa voltar a ser a primeira mãe, né? A primeira igreja mãe. Se posicionar dessa forma. Eu creio que Deus vai restaurar isso. Né? É isso que a gente tem procurado fazer lá, trabalhar. Claro que sem se esquecer que as pessoas que passaram por lá deram o seu melhor. Né? Fizeram o melhor pela igreja. Não há o que se falar da postura, do caráter, dos pastores, inclusive, né, que estiveram lá recentemente e que são responsáveis por abertura também de muitas igrejas, né, pastor? Inclusive Casa Branca, pastor Valdemar Gomes, que né, como superintendente esteve à frente da abertura da igreja aqui também. Mas a igreja em si, ela precisa viver um novo tempo. É que eu penso assim, pastor, eu vejo isso, né? Eu vejo. Isso aqui não cabe a crítica. Como eu disse, eu estou lembrando aqui do trabalho do Edmilson. Sim. O quanto o Edmilson trabalhou nas igrejas, nas nossas igrejas. O cara é um guerreiro, meu. Aquele cara é um trator, meu. Quem não queria um obreiro daquele, me arrastando junto, cara? O cara trabalhava muito, produzia, fazia, realizava, resolvia. Que igreja é muito resolver as coisas, viu? Igreja tem que ter gente para fazer, nada disso que acontece sem ter alguém trabalhando. Eu sei aqui pela minha igreja o quanto a gente trabalha e tudo que acontece aqui, os bons trabalhos, os eventos, os cultos, é muito trabalho. O batismo de domingo, o negado trabalhou como louco aqui, já nós falamos disso aí. Mas o trabalho, cara, é muito importante. E o Miss trabalhou demais, cara. Eu lembro do Edmilson na correria, para resolver, fazer coisas, eu lembro disso. Só que o fato, pastor, acredito que você vai concordar comigo, é o seguinte, o que nós realizamos de bom são fatos, está lá. Por exemplo, nossa igreja, a Casa Branca. Casa Branca, meu amigo, ela é uma igreja que Deus usou várias pessoas para que ela existisse. Eu fui o último, na verdade. Sim. Porque antes de eu acreditar no meu próprio ministério, os pastores acreditaram, investiram e abriram a igreja. Pastor Adélcio, que foi a iniciativa maior, né, Deus usou ele, e o pastor Valdemar, que veio junto, que era superintendente na hora, e vamos meu garoto, lembra? Sim, que jeitão. E abriu a igreja, cara, e a igreja aconteceu. Então eu vim por obediência e era Deus mesmo, Deus estava no negócio, olha a igreja aí hoje. Graças a Deus eu vim, aí sim eu vim para trabalhar e eu entreguei minha vida mesmo. Falei, Deus, se é o Senhor, faz, foi essa a oração que eu fiz. E eu entreguei minha vida e Deus
bancou. Fez acontecer. Deus fez acontecer. E Casa Branca é um milagre. Não falo isso como de uma forma orgulhosa, né, estúpida, para dizer, olha como a nossa igreja é a bênção. Não, eu falo isso em reconhecimento e glorificando a Deus, dando glória a Deus, porque Deus fez isso. Deus fez isso. Mas o fato de termos feito tantos trabalhos bons e reconhecermos isso, com as igrejas que foram abertas, todo o trabalho que foi feito, pastor Valdemar Meoto trabalhou demais na igreja, né? O fato é que as boas obras que fazemos, os trabalhos certos que nós fazemos para o reino de Deus, que é a nossa obrigação, inclusive, viu? Eles não tiram ou não descartam os erros que cometemos. Então, onde nós fazemos direito, dá certo. É isso. Só que o problema são as coisas, os lugares onde eu falhei. Então, o que acontece às vezes com algumas das nossas igrejas hoje, que estão com uma certa deficiência e que já foram maravilhosas, isso aí é o resultado daquilo que não foi bem feito. Porque às vezes eu estou fazendo tudo certo num lugar, mas no outro lado eu não faço as coisas que eu preciso fazer. Uma série de erros. Isso, não pecados. E de várias pessoas errando junto, inclusive. A primeira igreja, ela não tem histórico de pecado, assim, sim, né? A igreja em si, ela tem um histórico muito bom. A igreja é boa. O que vai fazendo é o desgaste natural e atitudes que vão sendo tomadas que vão diminuindo a intensidade do trabalho ali. Então eu penso que ali, por N motivos, a gente pode até discutir, né? Falar se foi por conta de ideologia, de jeito de ser, né? Porque às vezes eu sou maravilhoso, que eu vou ali, eu abro uma igreja, eu sou guerreiro, eu batalho e faço isso direitinho, isso dá super certo. E aí, por outro lado, eu sou super limitado, eu não aceito mudança, eu não deixo acontecer tal coisa, eu quero tudo do meu jeito. E ali onde eu faço do meu jeito não cresce, igual no outro lugar que eu sou batalhador e guerreiro e faço tudo que tem para fazer. Então eu penso que a igreja, a primeira e outras igrejas que a gente conhece que estão vivendo um momento que não estão em expansão, em crescimento forte, essas igrejas, elas são o resultado ou de um erro, veja, não um pecado, não estamos falando de pecado aqui, mas ou de um erro ou de um trabalho que parou. Um trabalho que parou no tempo, um trabalho que parou de ser feito. Então eu vejo muito isso nas nossas igrejas. É a gente, em algum momento, parar. A gente pode parar por vários motivos, na minha opinião. Eu vou cansando, eu vou envelhecendo. Por exemplo, eu fiz muita correria. Quando nossa igreja, você sabe, você acompanhou tudo, né? Você lembra de mais coisas do que eu, na verdade, graças a Deus, né? Alguém tem que lembrar. E o que acontece? Eu, no meu começo, cara, eu joguei a minha vida. Não tinha dia, não tinha noite, não tinha manhã nem tarde, não tinha madrugada. Eu trabalhei como um louco. Eu acredito, por 18 anos seguidos, 19 anos, eu trabalhei, assim, alucinadamente. Sem tirar uma férias. Com 19 anos de igreja... 19 para 20 já. Para 20 anos. Foi o ano passado. Eu fiquei 15 dias fora da igreja porque fui viajar para Portugal. Eu nunca tinha ficado uma semana fora da minha igreja. Eu nunca tinha ficado. Quando fiquei longe da igreja, eu fiquei 5 dias. Fiquei de segunda a sexta para não ficar o final de semana. E final de semana que eu não estive aqui, porque eu fui pregar. Preguei 1 ou 2 domingos nesses mais de 20 anos em algum lugar. Então vinha aqui na escola dominical e preguei em algum lugar à noite, mas até pregar fora no domingo para mim era difícil. O fato é que eu estava na igreja, eu trabalhava demais e de segunda a segunda. Quando chegou meus 20 anos de ministério para 21, Deus fez uma mudança muito forte na minha igreja e começou a vir gente. O meu povo trabalhava muito, sempre trabalhou muito, mas aí veio gente ajudar a mim especificamente. A mim, para o meu trabalho. E Deus foi levantando, né? Deus levantou pessoas que dividiu o meu trabalho comigo. Em que sentido? Pastor, deixa que eu vou fazer essas compras. Pastor, deixa que eu subo aí. Pastor, deixa que eu levo ele no hospital. Literalmente, Deus levantou pessoas aqui que levam pessoas no hospital para mim. Hoje eu levo pouca gente no hospital. Pessoas que fazem... ficam acompanhando lá. Antes eu ficava acompanhando gente no hospital, agora quase não preciso fazer isso. Eu vou fazer visita lá, mas tem sempre alguém acompanhando lá.
pessoas para fazer as compras, cara. As compras, que aqui a igreja, todo mundo sabe o modelo da nossa igreja, a gente faz muito trabalho aqui, faz muita compra, mercado mesmo, essas coisas, e eu fazia tudo isso. E aí, pessoas hoje fazem compra para a igreja, para os eventos da igreja. Eu quase não faço correria. Eu sabia mexer no som da igreja, sabia. Hoje eu não sei ligar a mesa de som que nós temos, até porque ela é mais moderna, digital, né? Mais difícil. E eu não tenho, mas eu também não faço a menor questão. Então Deus, de um ano e meio para cá, Deus literalmente aliviou a minha carga. Só que eu percebi o que, André? Se eu continuasse, cara, eu ia chegar no momento, pastor, que eu ia arriar as mãos, eu ia baixar os braços, eu não ia aguentar. Então, o que acontece conosco muitas vezes? O camarada, ele trabalha como um louco com a vida e ele se acaba de vez. E aí ele se acaba de vez, não tem alguém fazendo o que ele fazia, a igreja sente isso. Então, ou você vai colocando pessoas que são capacitadas para fazer aquilo que você não vai aguentar fazer um dia, ou pode acontecer isso. Só que sem perder o controle, né, pastor? Sem perder o controle. Hoje eu estou aqui. Tudo passa por mim no sentido de tomar decisão, ajudá-los, concordar. Pastor, pode, não pode, beleza. Só que eu não preciso mais ir lá fazer. Tem coisas que tudo eu ia comprar. Vai comprar uma mesa de som, eu vou. Vai comprar um microfone, eu vou. Vai comprar cabo, eu vou. Hoje, pastor, vai lá, fulano, e pega para mim isso. O cara fala, pode deixar que eu vou buscar. Os caras sabem fazer, sabem onde ir, sabem ver preço. Às vezes eu vou junto para ir mesmo apoiar, às vezes é muito valor e tal. Mas literalmente eu tenho pessoas hoje que me substituem nisso. E aí a minha vida, ela deu uma acalmada. Hoje eu foco muito mais em estar com as pessoas, em pastorear, em atender, porque eu tenho gente para fazer esse tipo de coisa. Mas se eu tivesse continuado, eu ia perder as forças, porque eu estava chegando num momento de esgotamento. Então, esse é um dos erros que acontece em algumas igrejas. O outro erro é você não aceitar mudança, né? Eu falo muito isso, pastor, que quando nós éramos jovens e fomos para Quadrangular, e você lembrou inclusive da Batista, né, lá atrás, você lembra Romanópolis, eles queriam estar conosco, lembra? Sim. Quando tinha igrejas fugindo de nós, nos criticando, as tradicionais, tinha outros que queriam tradicionais históricos queriam estar conosco, queriam aquele avivamento, que era muito avivado. A gente fazia vigílias, eu fui batizado com o Espírito Santo numa vigília, sabe? Na vigília na igreja, né? Maravilhoso, sabe? Foi muito legal, era muito bom, né? A gente fazia acampamento, tudo. E aí o que acontece? No tempo que nós fomos para Jesus, eu, pastor, a igreja ela era uma novidade muito forte, né? Porque a gente tinha um evangelho, né, livre, né, daquele peso dos usos e costumes que as nossas igrejas tinham na época, né? Assembleia de Deus, etc. Deus é amor, Assembleia de Deus. Era muito difícil, né? E quando nós fomos, a Quadrangular, ela dava liberdade, as meninas podiam usar calça comprida, a gente batia a palma no culto, coisa que era novidade. A gente usava instrumentos modernos, guitarra, etc, né? A gente inclusive achava que nossos caras lá tocavam muito. Hoje a gente sabe que a gente não entendia nada, mas a gente tocando guitarra e bateria. E então a igreja, cara, nos atraiu, a gente era criança. Porque a igreja, pastor, a igreja eu entendo que ela tem a mensagem verdadeira. É a mensagem das boas novas, que é a novidade. A igreja ela tem a mensagem que em qualquer era e em qualquer tempo é novidade. A novidade. A questão está ideal. Que a igreja ela precisa ser atrativa. Tem que fazer o cara parar para ouvir a mensagem. Exato. Então, Exato. Ou eu vou lá no cara de alguma forma, ou o cara tem que vir de alguma forma. O que eles fizeram conosco lá atrás é nos atrair. Eu me lembro, tinha a devocional. As pessoas hoje elas falam de isso pode, isso não pode. Cara, deixa eu te falar como que eu fiquei na igreja. Eu era criança, 13 anos, 14 anos, quando o Eronildo me convidou para ir na igreja. Meu primo. Seu primo, né? Que é o meu verdadeiro... Pai da fé. A gente fala um monte aí um pro outro.
O verdadeiro pai na fé do Hélio é Ironildo, né? Ele sabe, já esteve comigo, ele tá em Minas hoje, né? Sim. E ele sabe, ele chorou um dia no meio da rua, perto da minha casa, quando eu falei, cara, você me levou pra igreja. E hoje eu tenho uma igreja desse tamanho, assim, assado. Ele começou a chorar no meio da rua. E um monte de anos sem ver ele, um dia ele apareceu na rua de casa, nem porquê lá. E ele, quando eu falei, cara, ele chorou muito, cara. Foi muito legal, maravilhoso, né? E ele veio aqui já na minha igreja. Ah, ele já veio aqui? Veio, se não me engano, trouxeram ele aqui. Esteve na minha mãe há uns Foi maravilhoso, 15 dias. Então, o que acontece, cara? O Herô, ele me convidou para ir na igreja na escola. A gente sentava um do lado do outro na classe e ele olhou, vai ter assim, não é moleque, criança. E ele olha, lá é legal, tem isso, tem aquilo, tem as brincadeiras tal. E a gente tem grupo, tem 2 grupos, e a gente tem que levar as equipes, né? Tem que levar, quem levar visita ganha ponto, vamos lá, ó. Eu falei, eu vou, a gente era amigo, né? E eu fui para ele ganhar ponto, né? Mais ou menos essas paradas. Chegando lá, era uma devocional, sábado, acho que 5 horas da tarde. Eles emendavam a devocional, faziam uma pausinha e faziam o culto. Foi isso. O que acontece? Eu chego lá, na chácara do seu Tio-avô. Seu tio-avô lá, chego na chácara, ele está lá no fundão, desce aquela estradinha que Deus gravou, aquela mente ficou na minha mente. Quando eu cheguei lá e desci lá embaixo, aquela estradinha, sabe? Da monotubo ali, lá no fundo. Não existia monotubo ainda, acho. Não, já tinham acabado de construir, é isso mesmo. É uma coisa assim, aí descemos lá no fundão e lá ali, Deus me gravou de... Aquela caminhada, cara, era a caminhada da mudança da minha vida, da minha história. Aquilo eu guardei. Sabe, de uma forma poética, romântica, mas verdadeira dentro do meu coração. O dia que bendito dia que eu desci aquela estradinha, cara. Não dava pra ver a chácara lá embaixo. Não dava pra ver. Você desci e chegou lá e tinha aquele lago bonito, a casa. Não tinha nem iluminação. Não tinha nada. E aí, só que eu desci de dia ainda, né? Ainda tava tardezinha. E aí lá eu encontrei, era atrás, fui bem recebido. Tinha os pomar do Seu Massu, né? Tinha os pomar e tal. E a galera ia lá, não pega as frutas, que já era, roubava tudo, a molecada, né? E o que acontece? Ali tinha devocional. O que tinha na devocional? E hoje os caras falando se pode pôr luz na igreja, não pode, para trazer jovens. Mano, os caras faziam competição, com perguntas, que não sabia nada de Bíblia, né? Não sabia nada de nada. Aí pergunta disso, sabe lá Deus que... E uma das coisas que a gente tinha que fazer, porque a intenção era que nós nos divertíssemos. Vai lá, ganha ponto, quem trouxer a maior pedra. Mano do céu, nós saímos no meio do mato procurando pedra para trazer. E quem ganhou ponto que levou a pedra maior lá. Olha os absurdos que esse cara fazia para nós ficar na igreja. O problema é, cara, que a gente se divertiu tanto e tal, e ganhava ponto, essa equipe criança, que nem os eventos nós fazemos para criança hoje aqui, que nós põe brinquedo para eles, pula-pula, inflável, naquele tempo tinha nada, nós estávamos no meio do mato. E eu lembro disso, meu negado correndo para trazer a maior pedra para a salinha de reunião que nós tínhamos lá atrás da chácara. O que acontece? Funcionou. Nós ficamos culto à noite naquele dia. E naquele dia um amigo levantou a mão para aceitar Jesus e me cutucou para eu levantar a mão também. E eu levantei a mão porque o Pete me cutucou, cara. De quem que era? Era o Pete. E você não lembra dele? Um negrinho que morava perto da casa da minha avó ali embaixo, sabe? Não onde morava, mas tinha Nair lá. Para baixo da Fogo e Glória lá, sim, sabe? Sim. Lá embaixo à esquerda, assim, à direita, e aí a casa da minha tia. Ele morava quase na esquina morava ele. Esse menino depois, ele se, sabe, vou falar aqui, vai pro YouTube depois, que o pessoal não vai ter, ele, sabe, se partiu. Ele não ficou na igreja, cara, mas naquele dia ele foi, o pastor Joel pregou, e na hora de dizer, alguém quer Jesus? Jesus, eu estava desatento. Pastor Joel que era obreiro. É obreiro, pregando, né? E ele pegou e cutucou, cara, porque ele levantou a mão e me cutucou. Eu levantei a mão também, vi ele levantar, né? E aí levaram nós pra frente. Glória a Deus, cara, não tinha a menor noção do que eu estava fazendo. Falo isso até hoje, está no meu testemunho. Eu fui pra frente aceitar Jesus, eu não sabia que eu estava aceitando Jesus. E alguém pode dizer, mas isso não vale, não sei o quê. Espera a história toda. Fui pra frente, o pastor perguntou, e aí, não sei o que é que você sentiu? Ele, um arrepio. E você? Eu também. Não estava sabendo nada e tal. Ele aceitou Jesus, eu aceitei Jesus também ali, sem saber o que eu estava fazendo de fato. E foi tão bom, fomos tão bem recebidos, eu fui tão comemorado, né, porque eu aceitei Jesus,
Acolhido. Acolhido. E eu fiz o quê, cara? Eu voltei e falei, mano, estou na minha casa, você agora é um dos nossos, é de Jesus, é de Jesus. Mano, nunca mais parei de ir na igreja. Nunca mais. Lógico, continuei ouvindo a palavra e pouco tempo depois eu já sabia o que era a igreja, quem era Jesus, o que era aceitar Jesus, o que eu estava fazendo ali. O fato é que eu aceitei Jesus de fato. O fato é que eu tomei a decisão verdadeira no meu coração. Aquele dia ficou o marco, sim, de como eu levantei a mão para Jesus, porque foi histórico e maravilhoso. E com o tempo o pastor foi conhecendo Jesus. Conheci, né? Jesus rapidamente, porque nós tínhamos escola dominical muito boa, nós éramos assíduos da escola dominical, a gente participava de tudo, cantava na mocidade, ia para a escola dominical, ia para o culto, me tornei cooperador, diácono, lembra disso? Sim. E nunca mais paramos de trabalhar na igreja. O fato é que aquele dia inconsequente para mim tem como consequência hoje um pastor formado, eu já sou pastor, só pastor há quase 22 anos, né? Com a igreja aí que vocês conhecem, uma obra milagrosa. E como é que eu fui para a igreja? Uma estratégia de uma criança, catar pedra no mato, cara. Hoje a gente fala, não pode fazer. Então, o que é que nós podemos fazer? Se não é ilícitos, se não é pecado, vamos trazer as pessoas na igreja, porque eles vão ouvir a palavra. E ouvindo a palavra, que é o que nos interessa, eles são transformados. É a palavra que limpa. É a palavra. O milagre quem faz é o Espírito Santo, sim, usando a espada dele, que é a palavra. Então o Espírito Santo fala nos corações. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Foi o Espírito Santo que me convenceu. Foi o Espírito Santo que fez eu ir lá. Foi o Espírito Santo que fez o Heron me convidar. Convida esse menino. E ele me convidou. Pastor, uma alusão muito simples disso. Hoje eu conversava com a minha filha que está ali, a Giovana, quando a gente voltava para casa, eu ia buscá-la da escola, e ela começou a me perguntar por que a criança nasce com o cordão umbilical. E eu conversando com ela, tentando explicar para ela o porquê, o líquido amniótico, a placenta, que é um órgão criado só para aquilo. Como alimenta a criança. Como que quando eu nasci, eu já sabia que eu tinha que comer com a boca e mamar? Eu falei, eu não sei, filha. Eu sei que Deus fez assim e é instintivo. Quando o pastor nasceu naquele dia, naquela tarde, o pastor não sabia nada sobre Jesus. Mas o instinto do novo nascimento fez com que o pastor, no decorrer dos dias, se aproximasse mais de Jesus. Eu ouvi a palavra e fui entendendo e falei, glória a Deus, e falei, é isso. Porque eu ouvi a verdade. O que é que eu fiquei na igreja? Eu fiquei na igreja porque era legal, era criança. Só que lá eu comecei a ouvir as verdades do evangelho sobre pecado, sobre arrependimento, sobre perdão e sobre salvação gratuita em Cristo, sobre a necessidade do arrependimento dos pecados, da confissão, do arrependimento. Meu amigo, a verdade tomou conta e, sem dúvida nenhuma, pouco tempo depois, pouco tempo mesmo, eu já pedia perdão pelos meus pecados. Quando eu fazia coisa errada, eu já ficava destruído, arrasado. Por quê? Porque a verdade já estava em mim. E eu me lembro disso. Toda vez que eu, como jovem, vacilava, fazia uma bobagem lá, uma molecagem, era o fim do mundo para mim, porque eu sabia que eu estava errado. Ou seja, a verdade estava dentro de mim já. E não deu outra, eu só tive que fazer a escolha. É isso que eu vou fazer ou não? É isso que eu quero ou não? Eu falei, não, eu quero Jesus, eu quero a salvação. E hoje em dia as igrejas precisam entender que elas precisam, claro, o evangelho por si só, assim, eu sempre falo lá, a simples leitura da palavra de Deus, eu já vi pessoas sendo transformadas. Sim. Há países aí que não tem nada disso, que eles têm uma porção do evangelho, um versículo. E o Espírito Santo faz ser suficiente. Mas em se tratando de igreja, em se tratando da nossa realidade, eu tenho dito lá, como o meu pastor disse, o nosso pastor Adel sempre nos ensinou, que a igreja tem que ser o lugar mais legal do mundo para as crianças. Sim. A igreja tem que ser o lugar mais legal do mundo para a juventude, para as pessoas. Como então foi para nós? Como foi para nós? Na nossa realidade, na nossa época, foi daquela forma.
Hoje nós temos que ter outras ferramentas, né? Como a igreja ser legal para eles virem hoje. Porque o que vai transformar a vida deles é a palavra. Sim. Salvação, literalmente, é depois que eles forem ministrados com a palavra. Depois que a palavra entrar no coração deles. Agora, para eles ouvirem a palavra, o que é que a gente faz? Como que nós vamos trazer? Eles nos trouxeram dessa forma. Vieram até nós ou nos levaram. Simples assim. Então hoje nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que trabalhar com o que temos hoje. Então a igreja ela tem que se tornar relevante de alguma forma. Sim, veja bem, nós não deixar bem enfático que nós não estamos falando. Nada substitui o poder transformador do Evangelho do Espírito Santo. Salvação só depois que eles forem ministrados na palavra. Não estamos falando que não, a igreja tem que ser atrativa, tem que ser show, não é só para isso. Nós estamos falando que a igreja precisa ter uma linguagem. Na verdade, a igreja nem precisa do show. Sim. Porque comigo foi com a pedra. Tinha show na pedra. Exato. A igreja tem que estar atrativa. Sabe, a igreja tem que estar atrativa de alguma maneira. Então, por exemplo, a igreja ela pode estar atrativa através dos problemas das pessoas. Não precisa nem fazer evento. Por exemplo, tem gente que está lá com a vida destruída e ela vai para a igreja porque alguém diz, olha, Deus vai fazer um milagre na sua vida lá. E a atração é a possibilidade do milagre. E qual crente não fala isso? Deus vai transformar a sua vida. O cara vai destruído e vai, chega lá, acontece o milagre. Então a atração foi o quê? A possibilidade de que acontecesse alguma coisa. Ele nem entendia como, nem cria, mas alguém falou, eu creio, vai que Deus vai acontecer. Então prometeu alguma coisa que Deus é quem cumpriu. O fato é esse. Sim. Agora a igreja trabalhou para isso. Então, de que forma você vai fazer a igreja atraente? A mim pouco me importa, se não fazendo nada ilícito, nada errado. A mim me chamaram para correr atrás de pedra, entendeu? O fato é que chegou lá e eu ouvi a palavra, porque o pastor não ficou jogando pedra, nem falando de pedra. Quando chegou a hora do culto, o pastor pregou e pregou, foi maravilhoso. Mas primeiro te atraíram. Primeiro me fizeram ir lá, e me fizeram ir lá, um amiguinho, uma criança, e isso é legítimo, porque eu preciso ter tempo para falar com você. Hoje o que eu uso aqui? Com crianças nós fazemos eventos para crianças, onde eles brincam, vêm, e na oportunidade nós falamos das coisas de Deus para eles, é ou não é? Sim. Como nos cultos, a gente traz eles para salinhas e faz uma ministração, um trabalho próprio para criança, com desenho, com ilustração, com tias falando na linguagem infantil, para eles aprenderem sobre o Evangelho. Isso é uma estratégia válida, é ou não é? Sim. Você não chega lá só lendo a Bíblia para criança, você chega mostrando desenhos, cores e sim o texto bíblico para eles. Agora, com os casais, por exemplo, a minha estratégia com os casais é trazê-los até mim para falar sobre casamento. E como eu falo sobre casamento, eu introduzo o quê? O que a Bíblia fala sobre casamento. Então a minha estratégia é venha para uma palestra de casais, não é venha para um culto. O fato é que hoje são milhares de casais que já vieram aqui. E ajuda a comida boa ainda, né? Dei janta para eles, gastei isso, mas que vieram e que vêm aqui e que ouvem uma palestra para casais, mas hoje quantos deles não vêm na minha igreja, ou não vêm nos meus cultos, ou já não vão em culto de igreja por aí, por quê? Porque junto com a palestra sobre casais, com outras coisas, eu falei do que Deus pensa do casamento, porta, né? Eu falei da salvação, da necessidade de se arrepender dos pecados, de parar de mentir, de roubar, de adulterar, de parar de dar valor para o casal, etc, 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 e a mensagem foi gravada. Então, para mim trazer essas pessoas na igreja, o trabalho de casais, ele abençoa famílias, ele ajuda mesmo no casamento, mas acima de tudo ele me dá uma oportunidade de levar a palavra de Deus para pessoas que não viriam ouvir de outra forma. Então sim, é uma estratégia abençoada e legítima que nós usamos. E usamos outras com outras pessoas. Então eu penso que a igreja ela tem que começar, pastor, a fazer o que for preciso para que as pessoas a ouçam, desde que seja legítimo. Agora, o culto é outra coisa. Depois que você já me ouviu, depois que o cultuar a Deus, aí é o de cada igreja, é o particular, é bíblico, tem os meios ideais, as formas ideais e bíblicas que cada igreja de Deus deve seguir. Agora, o fato é que nós temos que fazer trabalhos para trazer as pessoas, visitá-las, fazer evangelismo na rua, fazer... A gente fez aqui há pouco tempo, esses dias, um evangelismo aqui embaixo. Vou falar uma palavra boba aqui, mas você vai entender, que eu nem gosto de usar isso, mas só para vocês entenderem.
Foi um sucesso o evangelismo. Em que sentido? Um evangelismo de rua básico que a gente tem o hábito de fazer, toda igreja faz, mas, gente, as pessoas vinham falar, o cara pegou o pessoal do Uber, falou, tem um pessoal fazendo um negócio ali, o pessoal da igreja, é da minha igreja, que legal, porque foi muito legal o lugar que nós fizemos, quando nós fizemos, dando coisas pro povo no meio dos carros, né, dando coisas mesmo. O que acontece? Sorvete. Meu, como? Tem gente visitando a igreja até hoje por causa daquele evangelismo. E para nós só foi uma forma de chamar a atenção para eles saberem que a igreja existe e vir. Não é válido, André? Claro que agora tem gente aí vindo aí, ó, tá batizando aí, cara, na igreja, porque conheceu a igreja através daquilo. Então, meu amigo, acho que a gente se prende muita besteira. A igreja ela tem que começar a fazer o que funciona. Não é pecado? Não. Comprei sorvete, cara. Gastei um dinheiro com sorvete. E começamos a dar sorvete pros caras no meio da rua. Ô, deu sorvete, ninguém dá. Os caras acharam legal. Ô, sorvete? O que é isso aí? Um dia de sol, né? Não, na igreja Casa Branca, tal e tal. Legal. Ô, vamos lá para visitar. Ah, legal, eu vou. Vieram. A igreja, ela tá ficando com uma cara dessa. Não valeu esse sorvete? Pelo amor de Deus. O cara veio, por que deu sorvete na rua? O fato é que o cara veio, chegou aqui, não tinha sorvete para ele, tinha a palavra. Culto maravilhoso, os caras gostaram do culto, tem família vindo aí por causa do evangelismo e, olha, Deus purinho. Então, a gente tem, eu penso que nós temos que voltar para aquela igreja que funcionou conosco, porque aquela igreja teve coragem. Aquela igreja não ficou discutindo o sexo dos anjos. Aquela igreja, pastor, ela fez. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer eles correr aí catando pedra, vamos fazer perguntinhas bobas, vamos fazer coisinhas que não tem nada a ver, vamos ver quem pula mais alto. O fato é que criança amava aquilo e nós todos fomos para a igreja criança. Você lembra disso, pastor? Sim. Nós somos crianças e como nós somos crianças, ainda menininhos, adolescentes, a gente pegou amor pelos pastores como pais, você lembra disso? E a gente foi ensinado por eles, desde cedo. Conclusão, daquela turminha ali, um monte de pastor bom foi formado. Um monte de gente. Você sabia que daquela molecada lá, tem um monte que nunca adulterou? Tem um monte que nunca se casou com a mesma mulher e está com ela até hoje. Sem divórcio. Aqueles molequinhos ali, a gente tinha defeito naquele tempo, tudo, coisas que foram corrigidas pelo Espírito Santo, pela obra do Senhor, o aconselhamento, a palavra pregada, a exortação, né, puxão de orelha, por um bom tempo na nossa vida, Deus nos preparando, lembra? Defeito, né? Tinha todo mundo do mundo, de família ímpia, né? E nós fomos sendo ensinados. Aprendendo, né? Aprendendo, a gente tinha defeito, até hoje tem, né? Você imagina aquele tempo. Mas a gente foi se convertendo, cara. E um mais rápido, outro mais demorado, né? Um mais carnudinho, outro mais espiritual, outros bem espirituais. Mas o fato é que devagarzinho foi todo mundo se convertendo, firmando com Jesus. E casados, cara. Fábio, Adélcio, Hélio, Clóvis, André, cara, e outros. Esses caras todos, o próprio pastor Laércio, só não está com a esposa até hoje porque faleceu. Nunca, esses caras nunca pisaram na bola, nunca traíram mulher. Os caras estão com a mulher até hoje. O que acontece isso aí, cara? Isso foi um exemplo daquilo ali, isso foi a formação que nós recebemos. Eu, no meu caso, eu era bem jovem, bem novo. Sim. Eu não sou da mesma... Eu era criança, mas foram mais meus exemplos. Não, né? Mas veio no mesmo caminho. Ficou mim era com Jesus. A referência que eu tinha. E o que tem de interessante nisso, cara? Ali começou brincando com a gente. Agora, o evangelho que veio depois daquelas brincadeiras foi maravilhoso, foi forte, foi glorioso, foi o evangelho transformador, sabe? O evangelho que literalmente redimiu aquela geração ali. Fez uma mudança brutal na Vila Margarida, rapaz. Fez uma mudança brutal, marcou. Aquela igreja é responsável por quantas igrejas? Aquela igreja é responsável por quantos pastores? Sim. Aquela igreja é responsável por milhares de vidas salvas. Verdade. A partir daquela igreja, de 45 anos atrás, 46 anos atrás, milhares de pessoas estão salvas hoje. Igrejas grandes estão construídas, estruturadas, por causa daquele povo, daquelas brincadeiras que começou ali na chácara. Então hoje eu penso que nós só temos que voltar a fazer coisas. Essas igrejas que porventura ainda estão passando por um momento, é criar coragem e voltar a ser relevante. Não pode virar igreja velha.
Não é porque eu estou envelhecendo que a igreja tem que envelhecer. Eu tenho que envelhecer, eu tenho que dar voz à nova geração, ensiná-los, que é o meu papel aqui, dar um exemplo de vida para que eles também, conhecendo o verdadeiro Senhor Jesus, a verdadeira palavra de Deus, a doutrina verdadeira, eles trabalhem para Jesus, eles se entreguem. Então eu penso que essas igrejas que estão cansadas, porque não passa disso, né? Por conta de uma outra coisa, né? Decisões mal tomadas, opiniões, gostos e desgostos, essas igrejas elas têm como ser restauradas 100%. A partir das pessoas que estão lá, sejam meia dúzia, elas têm como sim ser restauradas, até porque está mais fácil, elas já têm estrutura, elas já têm prédio, elas já têm como. Então continuar a voltar a pregar o evangelho, fazer coisas atraentes, leva tempo, mas vale a pena. Porque literalmente a alma para ser salva tem. Então a gente só tem que ir devagarzinho, aceitar a mudança, que a gente para na falta de mudança. É o que eu disse, né, no início, que para mim foi um desafio, porque eu imaginava começar uma igreja do zero. E aí eu pego uma igreja que já tem uma história. Eu faço parte da história, porém saí de lá 33 anos atrás e volto para a igreja como pastor da igreja. E eu sou de uma outra geração, uma outra linguagem. Eu sei que a igreja sentiu, sabe, pastor? E você, não é só que você é de outra geração e de outra linguagem, André. Pastor, você foi para uma igreja que é filha da primeira, mas ela tem uma identidade própria muito forte. A terceira igreja é outra igreja, cara. Sim. A terceira igreja é muito outra igreja. E você foi forjado no ministério, não na primeira igreja, você foi forjado na terceira, que já é uma igreja muito diferente. Conclusão, o pastor André, que voltou para assumir a primeira igreja, é uma outra visão, cara. É uma visão que aquela igreja tinha perdido. É outro gás, é outra pegada, é outro ministério, é outra vida, né? Outros olhos. O povo vai sentir. Mas eu penso assim, André, com todo o amor pelo povo, viu, que a gente deve a eles. Crente velho tem que aguentar. Por quê? Porque Deus já pagou o preço. O crente velho, ele não pode ficar ali no ego, eu preciso mais para mim. Não, cara. Cara, tô aqui com quase 60 anos, eu tenho uma história já, Deus fez muito por mim, e ele continua fazendo, então eu não posso atrapalhar essa mudança. Por quê, cara? Porque eu já tô com Jesus, negão, só tenho que continuar aqui e esperar minha hora. E esses caras que estão precisando de Jesus agora? Então, se a igreja se tornar irrelevante por minha causa, eu atrapalhei dobrado, porque eu aproveitei todo o tempo, tudo que Deus me deu, tudo que ele construiu na minha vida, espiritualmente e etc. E agora eu não deixo a igreja ser relevante para as pessoas que, como eu lá atrás, precisam tanto dela. Lembra o menino que eu fui e de onde eu vim, como essa igreja foi gloriosa nas mãos do Senhor na minha vida. É simples assim, cara. Aquela igreja, ela foi... Vou tentar falar, cara. Cara, só Jesus é mais importante que aquela igreja foi na minha vida. A primeira igreja. A primeira igreja. A primeira igreja. Que não tinha o nome de primeira igreja. Porque ela só tinha ela de igreja. Ela passou a ser primeira depois igreja. Que veio a segunda. Quando veio a segunda. A primeira igreja, a gente pode falar, ela é a mãe de tudo isso, cara. Ela é a mãe de tudo. Deus usou aquele povo, aquele lugar, aquelas pessoas daquele tempo. Tinha tal defeito, cara. Para mim o defeito que eles têm foi pregar a palavra para me salvar. E foi bom para mim. Eu não tenho o que falar, cara. Eu tenho que glorificar a Deus. Aí essa igreja foi tão relevante na minha vida, a ponto de marcar dessa forma aqui a minha vida. Para mim, ela foi mais importante que a minha igreja local, que construí, da qual sou pastor. Por quê? Porque não foi essa igreja aqui que salvou a minha vida, que me trouxe. Foi naquela igreja lá que eu alcancei a minha salvação. Então, a base está lá. Agora,
Eu não posso, um crente velho como eu, antigo como eu, não pode ser o motivo dessa igreja deixar de ser relevante para essa galera toda que Deus está trazendo aí a partir do evangelismo ali na avenida, cara, no meio dos carros dando sorvete. Essas pessoas estão nascendo aqui, e a igreja relevante para a vida delas é essa daqui, mas a igreja está se fazendo relevante. Eu penso que essas igrejas mais antigas, ela só tem que ter um cara que nem você que está com coragem de fazer. Por mais que os antigos sofrem, glória a Deus pela vida deles, mas nós temos que estar relevantes para os novos, pastor. É isso que você tem que fazer mesmo. Ô, meu irmão, aguenta aí que você já tá calejado. Agora vamos ganhar almas. E tem um povo lá que está entendendo a visão, está entendendo dúvida. que é pro bem do reino, né, pastor? Para a verdadeira igreja voltar, que aquela igreja é verdadeira. Essa verdadeira igreja tem que voltar para o seu lugar, que é um lugar de relevância total. Então, pastor, é isso, é ter coragem de é lembrar que nós corríamos atrás de pedra na chácara. E para não ficar preso nessas ideias furadas aí de gente que já esqueceu. Homens de Deus, mulheres de Deus, sim, crentes, nossos irmãos, mas se esqueceram as bobagens que a gente fazia para trazer as pessoas para vir no culto. Bobagens, porque concorda comigo? Sim. É devocional para criança. Uma desculpa para ir lá brincar, levava a gente, brincava com a gente. Brincava, brincadeira mesmo, brincadeira boba, que não tinha nada a ver, né? Como eu estou dizendo aqui. Aí dava aquele tempo, que era a hora que nós ia pegar as frutas, né? Acabava devocional, nós não pega as frutas, tal. Todo mundo ia pegar as frutas, molecada, criança, né? E aí daqui a pouco começava o culto, cara. E no culto, negão, o pastor pregava pra gente grande. O pastor Jael não falava pra criança. A palavra que vinha era a palavra literalmente para salvação. É a palavra sobre o pecado, o arrependimento. E olha, gente, a gente aceitou Jesus. E a gente conheceu Jesus com aquele pastor. Escola dominical, o que era aquilo, meu? Que tinha naquela primeira igreja, pastor Rubens, né? Pastor Rubens. Debatia. Pastor Ronaldo. Maravilhoso. O que aconteceu? Mocidade, gente. O que aconteceu foi a transformação de um monte de gente para a glória do Senhor. Então eu penso que a igreja ela tem que continuar sendo relevante. E sim, pastor, tem que fazer o que é preciso, desde que seja lícito. Você não tem que preocupar se o Hélio gosta ou não gosta, se o Hélio concorda. Porque hoje, quando as pessoas fazem aqui um trabalho, né, como esse evangelismo doido deles, eu não participei no sentido de que eu fui lá depois, né? Estava fazendo um monte de coisa. Vamos fazer evangelismo, vai fazer. A igreja já sabe fazer, vai fazer. Daqui a pouco eu desço lá para ver, porque, bom, pelo menos passar lá. E, meu, que loucura, meu. E eles, os caras, aí dando. Eu falei, meu, esses caras... Que povo louco, que povo é esse? Era o povo da minha igreja, cara. Eles é mais louco que eu penso. E funcionou demais. E eu falei, cara, Deus está usando eles. Ainda bem que eu não me meti. Ainda bem que eu falei, vamos fazer. E eles estão fazendo coisas maravilhosas. Porque Deus usa eles como usava nós, lembra? Nós fazíamos um monte de coisa. E o pastor não se metia, a gente não percebia isso. A gente fazia um monte de coisa. Deus está fazendo, meu amigo. É bom ter para quem delegar, né, pastor? Delegar. E Deus usa as pessoas, e o pastor? Deus usa as pessoas. Os talentos estão aí. Eu tenho um doido que está vindo aqui na igreja. Não vou falar o nome dele não, mas que é doido, é. Pastor, é o seguinte, cara. Nós descobrimos que o cara, com um microfone na mão e uma caixa de som no chão, ele é um gênio. Quem é esse cara? É o Shell. O apelido do seu agora. Shell. O meu irmão, ele se transforma. E qual é a desculpa dele para se transformar? Meu irmão é locutor. É o irmão que é locutor. Mas ele, com o microfone, você precisava ver ele fazendo evangelismo com aquela caixa de som. Que pessoa maravilhosa, cara. Nós nem sabia que ele faria aquilo. Ou seja, se nós deixamos o povo trabalhar, o Espírito Santo faz a obra dele. Começa a aparecer os talentos, né? Então, assim, cara, a igreja ela tem que voltar a ser relevante. Isso que acontece em algumas igrejas, pastor, eu não tenho dúvida, viu? É que a gente vai deixando de ser relevante com o tempo, por princípio, por conformismo, por cansaço. Cansaço, a gente cansa. Não é? Então tem que vir gente que faz, sabe aqueles negócios que você está fazendo lá, faz a festa disso para arrecadar, vamos fazer um louvor. Não, cara, faz, sabe por quê? Porque você vai ganhar um hoje, 2 amanhã, 3 depois, 4 depois, daqui a pouco você tem uma igreja lá de novo. E daqui a um tempo aquela igreja está literalmente ela está grande, fazendo o papel dela de novo.
Então nós nos cansamos, nós envelhecemos e deixamos isso passar para a igreja. Não pode, pastor. Nós não pode fazer isso, porque não deixaram parar na gente. Não é verdade? Sim. Então eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Mas vamos lá, e aí? Quais são os seus planos agora lá, já que ao invés de Deus deixar você começar do zero, Deus te levou ali para essa missãozinha? Pastor, eu tô orando bastante, viu? Eu tô orando, tô pedindo direção de Deus, porque estrutura nós temos. Maravilhosa, falar a verdade, né, cara? Pastor deixou uma boa estrutura lá, uma igreja não tem dívida, né? Não, a igreja não tem dívida assim, né? Com o conselho, com a igreja, os impostos pagos, tá redondinho. Mas é uma igreja que precisa de movimento. Movimento. Então, o que nós estamos fazendo lá? Movimentando a igreja. Mas, pastor André, fazer uma pergunta, você responde aí. Cara, você acha que Deus ele colocaria um pastor idoso para uma igreja que precisa de movimento? Pastor, eu não diria nem idoso, porque assim, eu tenho visto com uma palavra, usar o termo aqui, né, carinhosamente, eu tenho visto uns velhinhos potentes aí no reino, assim. Não, eu me refiro a idoso, assim, eu entendi o que o pastor quis dizer. Entendeu, né? Entendi, tem que claro. Ser um cara que vai trazer um choque, meu amigo. É a cabeça que tem que estar em movimento. Mas tem que ser a sua, porque o pastor, se a igreja ela precisa disso, ela voltar. Sim. Cara, se colocar lá um camarada que já tá na descendente, não vai, tem que ter sangue para isso. Então é por isso que muitas vezes vai um cara mais novo, que tava pensando em outra coisa, mas não, aqui tem que voltar. O pastor falou sobre a terceira igreja, é uma igreja que lá não para. A terceira igreja, pastor Adelci, ele hoje deixa bastante as pessoas, o grupo de jovens, a terceira igreja hoje tem um grupo de jovens de aproximadamente 40 jovens, um grupo de adolescentes de aproximadamente uns 30 adolescentes atuantes, e ali, trabalhando em movimento. Primeira igreja, quando eu fui para lá, falaram assim, deve ter umas 8 pessoas lá, não tem jovem, não tem adolescente, tem. Eles só precisavam... Precisava alguém juntar eles. Exato. E tem uma galera muito boa lá, tem uma juventude lá muito boa, tem um grupo de jovens lá que está atuante, está trabalhando. O que nós estamos fazendo? Dando liberdade para eles trabalharem. O Ministério de Louvor é um bom Ministério de Louvor, mas nós precisamos estruturar o Ministério de Louvor. Que é precisam estudar, eles precisam estudar, eles precisam se especializar, eles precisam ter mais comunhão, eles têm, mas mais ensaio. Eles precisam estar mais juntos para o ministério, no ministério. Então são coisas que a gente aprendeu na terceira igreja, que a gente vão fazendo aos poucos. Que nós estamos fazendo aos poucos lá. E movimentando a igreja. Movimentando a igreja com novas atividades, novos grupos, dando liberdade para os presidentes trabalharem também. E nós temos visto resultados lá satisfatórios. E vamos ver, da igreja. Porque assim, o trabalho, a estruturação ela é lenta. Sim. Não pode ser feita de uma vez também, porque machuca. E caminha com uma mudança de mentalidade, né? Exato. Quando você vai fazendo, a ideia, com o tempo, começa o negócio a achar lugar. As coisas começam a achar lugar. E o que vai acontecer? Ela vai criar uma nova identidade. Sim. A partir de todas as mudanças necessárias. A princípio, as pessoas, elas às vezes têm medo, têm resistência, mas vai ter uma turma que vai aceitar e vai gostar. Essa turma vai começar a trabalhar forte. E daqui a pouco vocês começam a ver o resultado, que é o que interessa, pastor. A gente precisa ter essa coragem para buscar essa renovação. Porque ali é renovação que precisa. A renovação vai vir a partir do novo. E é isso. Então é criar coragem, fazer assim, funciona assim, vai tornando relevante, vai formando uma turma nova, as pessoas vão chegando, esse povo aí volta a ter uma identidade, vai nascer liderança natural entre eles ali, essa liderança ela vai frutificar, vai produzir. Então eu não tenho dúvida que dando tempo e trabalho bem pensado, bem planejado, sabe, com gás, não tenho dúvida de que vai dar o resultado. E justamente fazendo o quê? Não tendo medo do novo, da mudança, se tornando a igreja relevante para o seu local, para a área onde ela está. A comunidade onde ela está. Nós somos numa igreja batista, eu fui fazer uma palestra de casais lá, mas antes de eu ir,
foi uma turma minha. Essa igreja lá de São Paulo, né, de um bairro de São Paulo, não vou dizer o bairro porque ela tem 60 anos lá, né, e vão saber qual a igreja é. Mas nós somos convidados porque eu tenho pessoas lá que foram membros da minha igreja. E pediu ajuda da nossa mocidade porque a igreja está antiga e parada. Muito antiga e literalmente morrendo no sentido de que não tem movimento. Não tem jovem, os jovens estão poucos, a igreja está parada. O pessoal que foi daqui, que hoje mora em São Paulo, por isso estão lá, falou, não pode, e nos chamou. Né? E nós nos tornamos parceiros. Pessoal maravilhoso, viu? E aí a gente vê como Deus está quebrando algumas coisas. Eles são batistas tradicionais, cara. Mas a gente criou uma identidade, cara, muito maravilhosa. É impressionante. Igrejas completamente diferentes. Mas como uma igreja pode participar da vida da outra com tanto... E para nós é prazeroso. A nossa mocidade foi para lá, jovens e adolescentes foram, e eles se identificaram no sentido... Tiveram, sabe, quando é amor, cara? Sim. Eles gostaram de nós gostamos deles, apesar de ser igreja batista, nego, e nós totalmente diferentes deles. Beleza. Eu fui para lá fazer o trabalho de casais, me levaram, né, cara? Foi, assim, uma das palestras mais legais, abençoadas que eu fiz. E vou dizer para você, sabe quando você vai para uma igreja que você sabe que é de Deus, está ali? Foi bom para eles, foi bom para mim. Então Deus está fazendo isso. E o que tem nisso aí, pastor? Deus está levantando aquela igreja, usando uma igreja que não tem nada a ver, e eles querem se tornar relevantes. Estamos fazendo esse trabalho lá, estamos. O que eles vieram falar? Vizinhos da igreja, a partir do que está sendo feito, falando assim, eu nem sabia que essa igreja existia aí. É o que acontece lá. Vizinhos da igreja que passam pela porta da igreja todo dia, não sabiam que aquela igreja estava ali, e ela está lá há mais de 60 anos. Igrejinha boa, bonitinha, ela não é grande à frente, mas ela tem um terreno, sabe, um prédio, uma estrutura. Uma igreja relevante no sentido de que, poxa, pode ganhar muitas almas para Jesus, está ali há muitos anos. Então a igreja ela vai sumindo no lugar que ela está, pastor. A igreja está lá, o prédio está lá, e ela vai sumindo, por quê? Porque eu faço a mesma coisa há 50 anos. Nós estávamos fazendo uma limpeza lá, na cozinha da igreja. Teve vizinhos de frente da igreja que foram bater lá, falaram, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo alguma coisa que nós não víamos. Não existia isso aqui. Teve um que passava lá, falou, eu passo aqui em frente e não sabia que aqui era uma igreja. Porque não aparece, a igreja ela some, ela está ali há tanto tempo fazendo a mesma coisa que ninguém vê mais ela. Então a igreja tem que se movimentar, cara. A gente não percebe isso, pastor, é uma coisa que chamou minha atenção. Quantas igrejas estão desaparecidas apesar de estar no mesmo lugar? O que você vê ali é a mesma coisa, vai abrir as portas no mesmo horário, para as mesmas pessoas chegarem, para as mesmas coisas acontecerem, 40 anos depois está igual. Então, os vizinhos, eles já se familiarizaram com a rotina da igreja, sabem que hora que vai abrir igreja. O caseiro é fulano, ele vai aparecer aí. Mas eles não se dão conta de que é para eles entrarem lá. Então, eles não são convidados a entrar. O bairro acostumou com a igreja ali, tem uma igreja ali no meu bairro. Só que ela não faz o papel de igreja para aquele bairro. Ou seja, ela sim teve o seu lugar para aquelas pessoas que estão lá, ela existe para aquelas pessoas que estão lá, mas ela não existe para todos, porque os outros não veem mais. Então, qual é o meu medo? Que nós não podemos nos tornar invisíveis, quando nós temos que tornar cada vez mais visíveis. Eles não podem se acostumar com esse paredão aí na frente, né? E tudo bem. Tem um paredão ali, mas eu não vejo mais. Ou seja, eu tenho que fazer alguma coisa para eles verem que tem uma igreja aqui. Para eles verem movimento aqui, porque sou eu que faço a mesma coisa há quase 60 anos. Eu torno essa igreja o que ela é. Você, o membro dela. Então, assim, nós é que tornamos essa igreja irrelevante a partir do momento que eu estou fazendo o que eu gosto aqui por 60 anos, por 50 anos, por 40 anos, por 30 anos, e não percebo que só acontece aqui o que eu gosto, não o que é relevante. Não se trata de mim mais, cara. Eu já tenho Jesus. Deus cuida de mim, cuida da minha família. Deus conhece meus filhos. Deus me deu meus filhos. Eu tenho história com o Senhor. E essas pessoas que não têm essa história ainda? A igreja se fez relevante para mim.
A cara que Deus põe aqui na terra para o povo ver é a igreja. Então a igreja tem que ser vista. Então isso chamou a minha atenção de uma forma muito poderosa, pastor. Tem igreja que ninguém mais sabe que ela existe. Ela está ali há tanto tempo do mesmo jeito que ninguém vê ela. E são muitas, Sim. você conhece muitas assim, de todas as denominações. E não está tanto tempo aquela igreja ali, às vezes igrejona, às vezes igrejinha. Por que eu entraria aqui? Gente, você nunca entrou naquele lugar muitas vezes. A igreja hoje parece que ela foi criada, alguém falou essa semana, que ela passou a existir para se separar das pessoas. É uma igreja, ela existe, e há igrejas que existem para se livrar do mal. Porque as pessoas ruins estão lá fora, aqui dentro não. Nós somos tão santos. E aí o hospital está sendo doente. Não entra aqui. Lembra que a gente aprendia, eu falo isso aqui. O pessoal, que teu irmão fulano é assim, eu não sei, vem reclamar de alguém. Eu falo, meu amigo, não leva mal, não. Você está dentro de um hospital, ninguém presta aqui. Jesus está tentando salvar nós tudo. E literalmente o Espírito Santo está fazendo uma obra para que a gente se arrependa e seja salvo. Nós somos doentes. Isso aqui é um lugar de doente. Todo mundo que está aqui está em tratamento. E se eu for assim, não tem função a igreja. A igreja tem esse papel. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. É um lugar de pessoas sendo trabalhadas para um dia na glória alcançar a perfeição. Sim. Agora, pastor, eu vou perguntar. Nós estamos passando por mudanças. E lá, nós tínhamos 4 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas são aqueles que foram embora. Esse grupo foram embora, alguns deles foram embora por vários motivos. Sim. Alguns foram porque eu não quero. O André não é pastor. Eu ouvi coisas assim, o André não é pastor, foi embora. Um direito É, o direito deles, né? claro. O André não é pastor, foi embora. Eu não gostei da mudança. Não acho que não devia ser assim, foi embora. Eu não gostei do estilo. Direito deles. Não gostei da igreja. A igreja mudou muito e não é o meu estilo. Amém. Glória a Deus. Tem estilo para todo mundo. Tem que procurar um estilo dele mesmo. Eu vivo dizendo, inclusive, que, na verdade, nós temos uma facilidade muito grande aqui no Brasil, que nós, inclusive, podemos escolher para onde ir. Cara, esse é um problema, né? Em algum momento, isso aí que você falou agora não dá certo, tá? Mas nós temos isso e eu prego isso também. Sim. Não, esse negócio de mudar de igreja, cara, isso tem destruído muita gente. E assim, o detalhe é que é sempre culpa da igreja, não que é minha, né? Exato. E assim, só que nós temos uma liberdade tão grande aqui no país que eu posso escolher, pastor, a igreja assim, só igual a la carte, né? Deixa eu ver para a igreja que eu vou esse ano, né? Amém. Tem, então, nesse primeiro grupo, tem um grupo de pessoas que saíram licitamente também. Não, pastor, eu vou para uma igreja mais próxima da minha casa. Amém. Temos vários tipos de pessoas desse primeiro grupo. Desde os rebeldes, aos que são arrogantes, aqueles que saíram de forma lícita e foram embora da igreja. Me sobraram 3 grupos na igreja. Eu tenho aqueles que estão chegando, ou que estavam lá, e que estão aceitando muito bem, Graças e que estão a Deus. transformando, e que a igreja está eu já estou olhando no horizonte uma nova cara, uma nuvenzinha por causa dessas pessoas. eu sei como é. Nós temos lá pessoas que são antigas, mas que estão aceitando, estão sofrendo, mas estão aceitando. Esses caras são... Mas estão lá. Realmente estão sofrendo. Então, mas estão lá. Era muito diferente. Eu entendo eles, pastor. Sim. Tem até algumas coisas que eu já... Porque quando eu chego, eu também tomo um susto. Sim. Porque para mim, para minha família, também foi muito difícil. Porque eu saio de uma igreja e vou para uma igreja completamente diferente. É importante, né, para esses que foram tão honrados assim, já se acaba de falar isso aí, você mostrar reconhecimento, viu? Sim. Falar, olha, eu tô vendo seu eu tô tentando fazer isso. Porque mostrar eu tô para eles vendo. o que é necessário fazer, por que tá fazendo, por que é necessário, que não é só uma questão de doce seu, né? Tem que ser do meu jeito, que é uma coisa realmente espiritual, mas mostrar para eles, reconhecer neles o esforço, né? Sim. Isso é maravilhoso. Falar, cara, vocês estão fazendo muito bem para essa igreja. E estão ajudando, né? Então, exato. E temos isso é crente. E temos um grupo de pessoas que ainda estão lá, que são desse grupo, tem novos e velhos, que é o seguinte: eu já sei que Deus deixou eles lá para me dar uma lição. Para me dar trabalho. Para me dar, eu não sei porque, eu sei que tem que ser assim. Sim. Então, qual o meu comportamento nessa situação, pastor? Eu sei que o senhor já passou por
por situações parecidas. Eu vou falar o ideal, tá? O mundo ideal do ego, do homem, do cara que não quer sofrer, né? É que todos que quisessem ir fossem. Esse é o mundo ideal. Só fica aqui quem quer ficar de boa. Mas não é assim que funciona, né, cara? Infelizmente. Então, o meu conselho, pastor, é que o senhor não se meta nisso. Em que sentido? Tem coisa que é melhor não mexer, porque o Espírito Santo vai fazer. Mais cedo ou mais tarde. Ou essas pessoas elas se convencem e melhoram, ou elas vão embora. Porque o que você não pode deixar é elas te afetarem. Por quê? Quando fica alguém, tem 100 pessoas num lugar. 99 pessoas ali concordam comigo, que é o mundo ideal. Uma pessoa não concorda comigo. Eu vejo só aquela pessoa que não concorda comigo. Eu estou pregando, tem 99 rostos ali, 99 pessoas olhando para mim com um olhar favorável, com aceitação, com glória a Deus, com amém. Tem um lá, sabe, balançando a cabeça contrário ao que eu estou pregando. E eu não vejo os outros 99, só vejo aquele. Então você tem que tomar cuidado com isso, tem que ver a igreja. Não se deixe contaminar pelos contrários. Porque eles, de um jeito ou de outro, uma obra vai ser feita. Ou um dia eles cansam e vão embora, ou um dia eles vão te falar a verdade e você vai convidá-los a se retirar. Vai falar, filho, vai, segue o seu caminho, seja feliz, vou orar para que você seja abençoado. Então, tem muita chance de ele ficando lá, porque ele já é um preguiçoso que não quer ir embora mesmo, entendeu? Sim. Ele vai acabar aceitando, sabe, acordando, ou você simplesmente não vai se importar com a cara feia dele. O que o pastor não pode deixar é isso barrar, porque essa preocupação é natural da gente, a gente quer ser aceito. Sim. Então, não é importante nós sermos aceitos por todo mundo, pastor. Nós só temos que cuidar para que essas pessoas não contaminem o resto da igreja, vacina a igreja. Você que é contrário ao trabalho, não atrapalhe a igreja. Você fique aí, você seja feliz, vou abençoar você, cuidar de você, pregar você. Mas não atrapalhe o seu irmão que está crescendo, que Deus vai dar um fim no você. Nós não vamos dividir. E avisa os fiéis, não tome cuidado com fala. Então, se o cara ficar lá só de cara feia, mas ele não está contaminando a igreja, está tudo certo. Se ele contaminar, aí sim você toma uma providência na hora certa. Irmão, segue seu caminho, vai ser feliz, porque nós precisamos pregar a palavra aqui. Agora, se você for ficar... Não faz vento contrário não, porque nós vamos derrubar esse diabo, literalmente, né? Que for na oração. O fato é que você não pode deixar isso tirar a sua atenção. Porque tem gente que ele fica e ele se torna uma ferramenta do maligno. E aí o pastor não consegue trabalhar porque está preocupado com a opinião desse. Pastor, não tenha medo de perdê-los. Não tenha medo da voz contrária. Sabe por quê, meu pastor? Porque se Deus te levou lá, Deus vai te honrar. Sim, você tem que corrigir se precisar. Falou bobagem, você sabe falar, isso está errado, isso não é de Deus, a palavra de Deus diz isso, não faça mais isso. Mas não se prenda na opinião dessas pessoas, porque eles estão presos na opinião deles. Não vão prender você também, né? Você tem que estar livre para fazer a obra. Não por eles. Que Deus abençoe que eles sejam... que eles também recebam lá, mas você precisa pensar nas almas que você foi ganhar lá, pastor, na restauração da igreja. Então não deixa o inimigo te cegar, fechar a sua visão naquele povo ali. Você tem que olhar o resto, é a comunidade, são as almas que você foi lá para ganhar. Então essas pessoas que não precisam de você, deixa eles lá no seu canto, de cara feia, de cara bonita, só pare de se preocupar com eles além da conta. Não fique preso, que é assim mesmo, não fique preso nos contrários, se liberte para fazer a obra. Amém. Caminha, vai para cima, busca as almas que estão lá fora. Aqui na minha igreja, que é uma igreja que nasceu direito, que faça as coisas da forma correta, eu não tenho esse público contrário aí que você tem porque você chegou novo numa igreja que já existia. Não, essa igreja começou comigo, pela misericórdia do Senhor. Eu tenho gente aqui contrária a mim. Por quê? Porque eu não gosto de tudo que eu faço, e tudo bem, eles respeitando a igreja, não fermentando o povo. Ele pode ficar de cara feia quanto ele quiser. Tem cara que ele vem de cara feia porque ele é feio. Ele não sabe fazer cara bonita. Já me surpreendi com gente, pastor, com homem e mulher, que ele estava sempre ali, eu pregando, e aquele capeta olhando para mim, né? Olhando para minha cara, falando coisas.
né? E eu olhei pregando e a pessoa com aquela cara negativa, sabe quando está reprovando a palavra? Porque eu sou meio atrapalhado, você sabe, né? Não é muito difícil me ficar de cara feia para mim. E eu tô lá pregando e do meu jeito e tal. E a pessoa de cara feia, e eu sabia que ele estava de cara feia, e eu tô incomodado com essa pessoa um tempão, né? Mas quando eu fui ver a pessoa, tive chance mesmo com ela. Ela só era feia. Só era feia, cara. Sabia tudo que eu pregava, pastor, que bênção. Pablo, evangeliza os outros, traz visita para a igreja. Ah, eu vim porque o irmão fulano falou, quem te trouxe? O irmão falou, o irmão fulano te trouxe. O irmão fulano que veio. Cara, o cara é uma bênção. Só aí que eu não sabia, nossa perspectiva tá sempre de cara feia para mim. Esse cara nem gosta de mim, eu mal via ele, de vez em quando, paz, irmão, né? Mas ele serão. É porque ele é um recluso da vida, ele é daquele jeito. É o jeitão dele. Mas o cara é uma bênção, ele não estava contra mim. Ele só eu já percebi tinha uns assim. cara de contra mim, entendeu? Então, às vezes, a gente é intimidado. Então, você já está lá, já teve gente que foi embora, já teve gente que não gostou. Pode ser que aquelas pessoas que estão lá de cara feia com você, elas gostam de ser lá. Elas estão felizes que vocês estão lá. Só não vão te demonstrar isso porque são xarope mesmo. Eles não sabem fazer isso, passaram a vida de cara feia, não conseguem mais fazer cara bonita. Você sabe que se você fizer careta há muito tempo, dá ruga, né? Sim, a Valéria costuma falar isso pra mim. Tem gente, cara, que tá enrugado já. Ele passou a vida sem rir. Você pensa que é um monstro quando você for conhecer, é uma pessoa maravilhosa. Então até nisso a gente se engana. Tem gente não cega? Tem. Mas tem muita gente boa na igreja que tá de cara feia pra gente. E não é o coração feio, é só a cara. Então, com o tempo, a gente vai se aproximando dessas pessoas, Deus vai quebrando. Ou você vai descobrir que ele não estava de cara feia com você, ou você vai descobrir o motivo, vai quebrar isso em nome de Jesus e vai ficar bem, porque eles vão se tornar amigos, ou realmente a menor parte, ou que poucos, uma hora ou outra ele larga a mão, ele aceita calado, ele não fica fermentando, ou ele vai embora. O fato é que tem que vir gente nova. A minha preocupação é quem chega. Isso, e como a sua meta lá é ganhar almas para o Senhor Jesus, aguenta esses de boa. E tudo bem, você sabe por quê? Porque essa obra é do Espírito Santo, não é nossa. Você tem que trazer frutos. Fruto velho, filho, uma hora cai do pé. Fruto maduro demais, uma hora cai do pé. O fato é que nós temos que dar frutos novos, e os frutos novos é a sua meta. Então não se deixe enganar, não se deixe prender, não se iluda com isso, não foque neles. Toda vez que você perceber que você está olhando para eles, que está preocupado com eles, tira seu coração para as almas. Não se preocupe com a opinião. As opiniões contrárias vão estar lá, pastor. Elas vão estar lá, querendo ou não querendo. Não tem problema, não tem problema. Cada um é doido do seu jeito. Agora, eu não vou dar conta da sua loucura, eu tenho que pregar para você. Você quer continuar doido? Continue doido. Agora eu preciso desses aqui que estão querendo a cura. E nós, pastores, eu passei por isso no meu ministério há muito tempo. Nós perdemos muito tempo preocupado com a cara dos outros, preocupado com a opinião, preocupado se estão gostando. Acredite, ninguém, ou melhor, não é todo mundo que vai gostar de você. E não vai mesmo. Então nós não precisamos nos preocupar com isso, já que temos a certeza que não é todo mundo. Poxa vida, justo eu que sou tão legal. É frustrante, né? Um cara tão legal como eu, tem gente que não gosta, né? Mas Então, e para mostrar como isso é legal, como é verdadeiro, é só você fazer uma prova, cara. Eu fiz isso na minha vida, sabe? Foi uma forma de me doutrinar, né? Para não ficar reclamando dos outros de cara feia comigo. Eu faço cara boa para todo mundo? Não, também não. Eu gosto de todo mundo? Não. Entendi eles. Eu sou esse cara. Então aí eu comecei a me policiar, porque, cara, sabe que eu não faço isso com os outros? Porque fazer cara feia para quem eu gosto é bom, né? E quem eu não gosto? Tem 10 pastores, meu amigo, que vem aqui, eu dou risada, abraço. Tem um outro que é xarope, que eu não gosto muito dele. Eu sou outro cara com eles. Imagina como eu faço mal para ele, cara. Então, é isso que essas pessoas fazem. Eles não se dão conta, muitas vezes, do mal que estão fazendo. Então, nós que temos essa consciência, temos que aceitá-los, perdoá-los e não focar neles. Faz por eles o que você tem que fazer como pastor, mas foca nos novos. Entrega sua força, sua dedicação, seu ministério em favor das almas, dos que querem e dos novos que Deus está trazendo. Deus te levou lá para a gente trazer gente, fazer, pregar, cuidar. Esses vão dar trabalho, que é legítimo dar trabalho novo convertido. Então, não se deixe enredar por esses que não precisam tanto de você. E o que está sendo legal, pastor, é ver
Minhas filhas. Minha esposa. Desabrochando. Porque a Valéria, por exemplo, que lá é a pastora Valéria, né? Sim. Legitimamente. Legitimamente, pastor. Eu falo lá, ela é tão pastora quanto eu. O jeito dela é o meu contraponto. Né? E a Camila, a Giovana ainda novinha, mas está ali aprendendo o teclado e já está se envolvendo no louvor, tentando ali se encaixar. Vai chegar lá. A que mais sofreu depois de mim com a ida, né? A que depois de mim é eu e ela. Até hoje a gente... eu não gosto nem de ir muito na terceira também igreja. Com aquela gangue lá. Que tinha lá na terceira, que ela comandava. Como é que ela ia sentir? Já tá fazendo a gangue dela lá na igreja também. E ver a Valéria atuando também. Porque a Valéria, ela sempre foi muito na dela. Muito por trás de tudo, né? Mas lá ela, por obrigação. Ela não tem muito como não ficar tem por como. trás. Mas é aí que vai acontecer, que é legal, cara. Isso aí que você tá falando é fantástico. Tá ali olhando o futuro já pra mim. O que vai acontecer com ela? Ela vai literalmente primeiro descobrir o limite do ministério dela, a força do ministério dela, porque ela não sabe isso ainda. Sim. Então é natural. Ela obrigatoriamente ela vai começar a produzir, porque ela tem berço. Você entende? A Valéria, ela foi formada para isso, ela só não sabe disso ainda. Então o que ela está descobrindo na marra, por força do ministério? Que é o que aconteceu conosco aqui na Casa Branca. Nós não sabíamos nem que nós seríamos pastores, você lembra disso? E Deus veio e fez tudo isso. Vocês vão descobrir o ministério de vocês atuando, trabalhando. Vocês vão descobrir o lugar de vocês. Deus vai literalmente exigir, usar vocês, querendo ou não. Vão ter coisas que vocês vão ser obrigados a fazer. E o que é que vai ser bom nisso? Porque vocês vão, quando vocês começarem a ver os frutos, porque os frutos eles não irão, e vocês vão descobrir o quê? Poxa, eu nem queria fazer isso, e Deus me usou, eu nem achava que era para eu fazer, eu não era isso que eu planejava na minha vida, e tem esses resultados aí, vocês vão se dar conta, olhando para o fruto, de que vocês são aquela árvore lá, cara. E é isso que é maravilhoso. A gente no ministério descobre que árvore é. A gente descobre que fruto dá. E quanto fruto a gente dá. Vocês vão também passar por isso. Querendo ou não, você, sua esposa, suas filhas vão literalmente descobrir a força do ministério de vocês trabalhando. Vocês vão aprender, vocês vão crescer e vocês vão produzir. E eu creio que com o tempo vão produzir muito. Porque é isso que vai acontecer. A aceitação, né? Quando vocês perceberem que é real e quando vocês já tiverem também adquirido o amor necessário. Você foi falar meio por necessidade, meio que vai ter algum momento que você vai estar no ministério por puro amor, cara. Você vai falar, vai casar com você o chamado. Quando você começar a ver as almas que você ganhou, não só os problemas que você tem, não vai ter jeito, vai gritar dentro de você o coração de um pastor real. Você vai falar, meu Deus do céu, eu os amo, eu vou dar minha vida. E elas a mesma coisa, quando elas começarem a ver ali, a irmã que ela ajudou, que ela aconselhou, falando, olha, Deus usou a pastora Valéria na minha vida, meu casamento estava destruído, ninguém me amava, ninguém nunca me abraçou. Quando ela vê mulheres, fala, não vai ter jeito, cara, tudo vai passar e vocês vão se achar em casa. Eu não tenho dúvida disso, André. Só trabalha, que o Espírito Santo faz a obra. As almas vão ser a resposta. As almas. Chegar uma legítima, vocês já vão ter um impacto. A meu, já valeu. O problema é que vão chegar outras, e outras, e outras, e vai chegar uma hora que vocês vão ter uma turma ali olhando para vocês, e que vocês vão se perceber legítimos ali. Que né, você chega a ser meio sapo de fora, né? Não. Deus faz uma obra tremenda. Eu creio mesmo nisso. Se vocês dedicarem o que vocês têm que dedicar. A sensação é essa, né? Vai acontecer, André. E vão ser as almas que vão literalmente selar isso em vocês. Que vão convencer. Olhar para as almas e ver o resultado do trabalho da gente. Que a gente não achava que poderia fazer. Às vezes é que não queria fazer. Porque eu lembro que aqui nós não queríamos. Nós não queríamos, né? Nós queríamos ficar na terceira. Você lembra? Você falou aí no começo o culto, como que a gente veio. Não sei quando vou ter um culto abençoado desse de novo, porque era maravilhoso. A gente estava deixando na terceira igreja, com o pastor Adeus, que é quem carregava, abaixo de Deus nas costas, que era o responsável. Nós só tínhamos que ser os ovelhas lá,
não é no máximo obreiros dele, né? Mas a responsa mesmo era dele. Uma igreja boa, abençoada, cultos maravilhosos, palavra, tudo que nós precisamos nós tivemos ali. E aí Deus tira o nosso chão e joga nós aqui na Casa Branca. Silvia não queria vir. A primeira vez que eu levei a Silvia para ver onde ia ser a nossa igreja, ela não quis descer do carro. Falou, que lugar feio. Eu não vou descer, não. Não desceu. Hoje, ela aí, ó, tava ensaiando até agora aí, ó, sozinha, pegou Uber, alguém levou ela para casa, que eu tô aqui ocupado, eu não pude levá-la. Veio mais cedo, tá preparando um bazar de sábado, trabalhou essa semana que nem uma louca. E eu moro, não, tem que estar lá. Teve dia que saímos daqui mais de meia-noite, quase meia-noite, foi ontem, acho que eu disse. Ela trabalhando aí, e ela, jantamos, ela voltou para lá, para as roupas. A Silvia, ela, entre aspas, nem se lembra mais que ela não queria vir para cá. É a vida dela que está aí. Isso vai acontecer com vocês. O ministério nos dá isso. Vai chegar uma hora que isso vai ser tão fácil, tão real, tão autêntico para vocês, que tudo só será só lembrança, sabe? É só trabalhar, pastor. E de novo, leva a igreja a ser relevante. Não tenha medo de fazer isso. Confia no que o Espírito Santo vai fazer. Não é no que você está vendo, não. Porque eu não vi nada quando cheguei aqui. Eu não vi nada. Deus não me prometeu nada, eu não vi nada. Deus simplesmente me pôs aqui e Deus fez. Deus fez. Até hoje, cada alma que entra nesse lugar, eu sei que foi um milagre de Deus. Por quê? Porque eu não tenho condições nenhuma. Eu tinha que estar aí. Você é o pastor, fica quieto aí. Aí Deus leva lá o povo, faz aquele evangelismo, as pessoas... O menino está agora vendendo pastel aqui embaixo, no mercado. Eu acho que ele vende mais para o povo da igreja do que para os outros, porque os caras não saem de lá. O Everton deve estar lá direto. Comendo. O menino está lá e esse cara está evangelizando todo mundo, cara. Essa semana tinha gente aqui que ele convidou lá na banca de pastel e já veio na igreja. E já veio e já trouxe filho. A mulher veio falar comigo. O cara de uma barbearia em frente lá tá querendo vir falar comigo. O cara, tô precisando de... foi falar com ele, cara, eu preciso, cara, acho que é desviado, não sei que... O cara quer falar com ele, fala, tô falando com uma pessoa ali, ele quer falar com o senhor, nem sei quem é a pessoa. Sei que o fato é que quem está fazendo isso não sou eu, é o Espírito Santo. São as pessoas que Deus trouxe aqui neste lugar a partir daquela igreja que nós nem queríamos deixar nossa igreja para vir. E Deus fez tudo isso. Então lá eu não tenho dúvida que as milhares de pessoas, André, que vão começar a ver de novo aquela igreja antiga ali, porque ela vai começar a aparecer. Essas pessoas, vai chegar um dia que você vai falar para mim, se Deus quiser, em nome de Deus, você fala, pastor, olha, você vai ver, André, essas pessoas Deus já preparou, cara. Deus já sabe quem, quando, e vocês vão ser relevantes para fazer isso. Então eu não tenho dúvida não que é renovação, que é recomeço, é traumático, mas vai valer a pena. Só não fica preocupado com quem está insatisfeito. Esses aí é obra do Espírito Santo. Se preocupa com os novos, né? Vai para cima porque vai acontecer. E você vai ver. Hoje um monte de mulher que procura a Silvia, sabe? Abraça ela, pastora. Eu fico olhando, cara. Mano, é maravilhoso ver, cara. A obra de quem? Do Espírito Santo. Ele fez tudinho. Nós só temos que estar aí. Esteja lá, meu amigo. Você vai ver acontecer. Amém, pastor. Amém, meu amigo. Cara, obrigado, pastor. Eu que agradeço o carinho de vocês terem vindo aqui hoje, tá? E vamos marcar outros para falar de outros assuntos. Falar mal, quando a gente puder falar mal. Trazer os caras, ó. Jesus, trazer a galera. Que é o legal, né? Hoje a gente não falou mal de ninguém. Nossa. Colocar os caras todos aqui, sabe? Nós queremos todos aqui. E a gente fazer um negócio maravilhoso aí. Eu te agradeço, meu amigo, de coração. Eu que agradeço, pastor, a oportunidade. Você veio conosco aí e, ó, feliz, viu? Feliz Amém. mesmo. Pena que você não veio ontem, viu? Jantar conosco aí, pastor. Vai ter outras oportunidades. Em nome de Jesus, meu amigo. Obrigado. Aproveitar a comida da Sônia. Dá um tchau pra galera aí. Gente, muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez aí o pastor. Agradecer a galera da igreja aqui. Sim. Né? Que gostam muito de vocês. Eu amo também todos aqui. E eu falo muito de vocês lá. Glória a Deus. Da ajuda que vocês já nos deram e eu sei que darão outras ajudas. Em nome de Jesus. Que vão precisar muito. A gente quer ver a festa no final, meu amigo. Amém. E eu sei que vou ver em nome de Jesus. Amém. Eu, pastor, quando eu fui chamado de pastor a primeira vez... É estranho, né? Porque assim, o pessoal me chamava de pastor quando eu era coordenador de jovens distrital e tudo. E pra mim era meio que normal ver a galera mais nova, que não me conhecia, de outras regiões. Sim.
Ô, pastor, tudo. Mas quando eu fui chamado de pastor pelo pastor Adelcio, primeira vez, É estranho. no púltito, Eu lembro passar quando ele a me palavra, falou, pastor Hélio, meu dá uma Deus, tremida, que né? é isso, meu? eu senti medo, né? A palavra foi medo, temor. Sim, que é Eu- muito importante sentir, Sim, viu, e eu sinto isso, pastor. E eu sinto isso quando alguém ali... Eu até falo pro pessoal da igreja que não precisa me chamar de pastor. Tem muita não gente... fala isso né? mais não, deixa isso. Mas assim, eu digo, quero dizer no sentido Mas eu de me entendi você. respeitar como pastor, Não. mas é uma responsabilidade muito grande. Sim. Mas eu estou à disposição de Deus. Eu uma vez disse Glória para Deus a que eu Deus. queria que Ele me usasse, porque eu tenho o desejo de chegar pro nosso Deus naquele dia e ter alguma coisa para entregar para Ele. Eu Glória sempre falava isso para Ele, sempre falo que eu quero chegar naquele dia e poder dar algo para Ele, Sim, para que eu tenha alguma coisa na minha coroa, para que eu possa jogar nos pés dele, lançar aos pés dele. colocar os pés deles, amém. E peço que o pastor continue orando por nós. Amém. E que as pessoas continuem acreditando que a obra de Deus será feita independentemente de mim, da minha família. Aquela igreja pertence ao Senhor Jesus e Ele que é o pastor das nossas almas. Glória a Deus. Amém? Então eu não tenho dúvida não, pastor, de que vai ser bênção, já está sendo bênção, Amém. viu? Vocês vão ver o resultado. De novo, o que vocês precisarem ir gritarem da nossa igreja local, dessa Amém. igreja irmã de vocês, meu, é só falar. Eu sei. Porque o nosso trabalho é esse. O nosso trabalho é esse. Não se restringe a esse bairro aqui. Amém. Nosso trabalho é o reino. E vamos estar juntos em nome de Jesus. Eu e a galera aí, você pode ver que é isso que eles querem. Então, meu amigo, conte conosco, vocês não estão sozinhos. Nós vamos estar orando Amém. por você, pelos novos e pelos antigos, para que Deus os Amém. ajude, viu? E eu creio que, aguenta, negão, porque é de Deus. E Deus Amém. vai te dar a vitória. E um dia você vai falar isso, bendito Deus. A primeira igreja merece, pastor André. Aquela igreja, ela precisa, meu. Essa igreja é a nossa mãe, né? É uma mãe. Aquela igreja ali, meu, o que ela merece é sangue novo, é vida nova e muitas almas. É o que aquela igreja merece. Você entende? Amém. Aquela igreja merece isso. Eu estou muito feliz que o senhor está lá, viu? Amém. Conte conosco em nome de Jesus. Obrigado, Amém? pastor. Obrigado a Deus todos. abençoe. Deus abençoe. Abraço, até a próxima, se Deus quiser, viu?